Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal 7 Watts. Eu sou o professor Cícero Souza e no vídeo de hoje vamos falar sobre relés de proteção indiretos, tá? Para efeitos de proteções, basicamente de circuitos de média tensão, mas também pode ser aplicado em circuitos de baixa tensão, né? Basicamente, na indústria nós temos várias marcas que são utilizadas. Algumas delas são essas: Pextron, Schneider, ABB, também tem Siemens, também tem GE, também tem outros modelos, tá? Por exemplo, a Schneider tem o Cepan, tem o Wizard, tem Cepan Série 10, né? Tem Pump, né? A Pextron tem 1439, 6104, vários modelos, né? URP 6000, a ABB tem o SRF, tem outras linhas também, né? São diversas linhas, tá? Para N funções, para vários tipos de aplicações, né? Eu botei aqui uma tabelinha mais para efeito comparativo, porque nós temos uma diferença muito grande de preços no mercado de um relé para o outro, né? Fora as funções, né? Que às vezes há erros na hora de comprar o relé, que na hora de fazer orçamento comercial lá, a pessoa que faz o orçamento dos relés acaba solicitando relés com um monte de funções que não vão ser utilizadas, né? E encarece o custo do projeto, né? Outros, às vezes, pedem marcas de relés que pagam um preço maior por uma marca com mais funções, sendo que poderia comprar uma marca melhor com menos funções, que são as que serão utilizadas, né? Mas para efeito comparativo, né? Por exemplo, nós temos aqui o relé 1439TU, que protege contra tensão, corrente, o básico aí de cabine primária, né? Tem esse Cepan S20, né? Que às vezes o pessoal usa para proteção de corrente, às vezes tem alguns modelos que tem proteção de tensão, né? Também tem o S40, que também tem proteção de tensão, né? E também temos esse ABB REF 615, que também pode ser utilizado para proteção de tensão, corrente, né? Existem outros modelos, tá? Cada um tem que ser comparado. O objetivo do vídeo é fazer esse comparativo, tá? O projetista, antes de comprar, especificar, fazer esse comparativo para saber qual que é a aplicação que você vai utilizar, né? Qual que é o relé mais apropriado, pelo menos estipular umas três marcas, né? Para efeito de comparativo, para fazer o orçamento no mercado para adquirir o relé, né? Porque tem muita diferença de preço, basicamente, por conta de diferenças nas características técnicas. Por exemplo, o relé Pextron, ele tem uma capacidade térmica permanente de 15 amperes. O que significa? Que pode passar 15 amperes nos seus enrolamentos de corrente permanentemente sem sofrer danos, né? Porque pode acontecer uma sobrecorrente no enrolamento, né? Sei lá, uma falha na hora do teste, você ajusta errado a caixa de corrente, joga mais corrente do que deveria, né? Se o relé não tiver uma capacidade boa de sobrecorrente, ele queima o enrolamento lá interno dele, do TC. Então, no caso de um curto-circuito, uma sobrecorrente também, pode ser que force uma corrente alta, acima de 5 amperes nos seus enrolamentos, o relé também tem que suportar isso aí, né? Uma corrente aí circulante permanentemente ali, um defeito no sistema, né? O PEX não suporta 15 amperes permanentemente, né? Esse modelo do Cepan, 20 amperes, e o ABB também 20 amperes, né? Então, supera o PEX. A capacidade térmica por um segundo, por exemplo, um curto-circuito, pode circular 300 amperes pelo enrolamento do PEX durante um segundo, no máximo, né? O Schneider aqui, esse modelo 500 amperes, o ABB 500 amperes. Então, aqui também é maior, né? Essa grandeza de dinâmica, o Schneider não apareceu no catálogo, tá? Lembrando que essas características não estão sendo inventadas por mim, tá? Foram todos adquiridas no catálogo do fabricante, tá? Tudo oriunda dos catálogos, tá? Catálogo dos respectivos manuais ou manuais técnicos dos respectivos fabricantes, tá? Pextron, ABB, né? E Schneider Electric. Então, esses são os valores garantidos pelos fabricantes, tá?
Basicamente, pessoal, a questão aqui, por exemplo, vamos supor um curto-circuito, dependendo da barra que está instalado esse relé, a corrente de curto pode chegar a valores muito altos, tá? Por exemplo, acima de 300 amperes no secundário do TC. Então pode queimar o seu relé se for Pextron, mas, por exemplo, se a corrente de curto chegar a 300, 400 amperes, tá? Por um tempo maior que um segundo, é claro que é uma situação muito difícil de acontecer, né? Mas é uma situação hipotética que, porventura, uma hora ou outra pode acontecer durante um curto-circuito, dependendo da barra que esse relé está instalado. No secundário, pode circular 400 amperes, né? Nessa de circular 400 amperes, pode queimar o enrolamento do relé, né? Então, o relé Pextron, por exemplo, não seria indicado para essa situação, mas o Schneider poderia, o ABB também, né? Se for assim, um efeito dinâmico, por exemplo, 1000 amperes o Pextron, isso aqui indica 1250, um pouquinho mais, né? O consumo não é muito importante, mas é, pode ser um ato comparativo, né? Impedância, porque hoje em dia os relés eletrônicos têm uma impedância de entrada muito baixa, não interfere na saturação do TC. Então, isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, se a barra onde será instalado esse relé aí não tiver um nível de curto muito alto, né? Não alcançar 300 amperes, por exemplo, o relé Pextron pode ser indicado, né? Para ser instalado. Questão de amostragem, tá? O relé Pextron tem uma amostragem de 16 amostras por ciclo, 12 amostras por ciclo Schneider e 32 amostras por ciclo ABB. Lembrando que essa quantidade de amostras pode mudar, tá? A Schneider, por exemplo, tem modelos que tem mais amostras por ciclo. Isso é importante saber o seguinte, porque o relé, como ele é digital, ele precisa receber o sinal e tirar amostras desse sinal, tá? De entrada, por exemplo, a corrente, tá? Tira algumas amostras e, em cima dessas amostras, ele reconstrói a onda senoidal para o seu hardware, né? Para ele recompor a amostra para saber o valor, eficácia, essas coisas os parâmetros gerais de medição. Então, a quantidade de amostras é importante, né? Quanto maior a amostra, melhor, né? Então, por exemplo, o relé da Pextron ganha nesse quesito entre esses relés. Lembrando que, aliás, é o ABB, quer dizer, a ABB ganha, né, nesse quesito, né? Mas a Pextron, por exemplo, ganha da Schneider nesse aspecto. Porém, a Schneider também tem outros modelos. Então, vai de avaliar o custo-benefício, tá? Não podemos só ir no preço, tá? E se a gente for só no preço, a gente, de repente, escolhe o relé errado, né? Para uma determinada aplicação, por exemplo, uma barra de uma subestação que tem um nível de curto muito alto, um curto-circuito pode queimar o relé se ele não tiver uma suportabilidade boa no seu enrolamento, no seu TC interno, né? E, por exemplo, nesse caso aqui, o relé da Pexford não é indicado para correntes muito altas de curto-circuito, né? Mas para correntes menores podem, tanto que é muito utilizado em cabine primária, né? Essas mais convencionais, mais simples, né? Grandes indústrias, né, que que tem níveis de curto-circuito mais altos, a maioria das vezes escolhem outros tipos de relés. Capacidade de sobretensão, os três são similares, né? A capacidade de trip, ó, 8 amperes, 5 amperes, 8 amperes aqui, ó. Porque na hora que dá o trip, o relé fecha o contato, tá? Tem uma corrente ali, por exemplo, se a bobina entre curto, pode queimar o contatinho lá do relé, né? Então, essa corrente aí, ou então uma carga muito alta, né? Na saída do relé, pode queimar o contato, né? Então, isso aqui é importante também, né? Tem que ser avaliado pelo projetista. Temperatura, né? O Schneider tem um pouquinho mais de vantagem na temperatura e precisão. Por exemplo, esse aqui tem uma precisão maior, 1%, esse aqui 1,5%. Então, esses são os quesitos básicos aí para vocês saberem o porquê que um relé tem um preço, o relé tem outro, né? Às vezes um preço é muito diferente, né? Dependendo do modelo que você escolhe, né? Então, basicamente, são essas características que vocês têm que comparar na hora de comprar o relé. Tem aplicação que pode ser um relé mais simples, tá? Tem aplicação que pode ser um relé tem que ser um relé mais sofisticado, né? Depende da confiabilidade da sua carga, tá? Se sua carga é uma carga muito importante, tá? Então, o ideal é você colocar um relé que tem uma precisão boa, né? Se não, lá não tem muita importância, pode ser um relé com uma precisão um pouco menor, né? Se é um nível de curto-circuito muito alto, né?
por exemplo, na boca de uma subestação de uma usina, né? É, um nível de curto muito alto, tá? Melhor você ter um relé que suporte uma corrente maior, né? Então, consequentemente, você tem que pagar mais caro, mas você tem mais confiabilidade, né? Tem mais confiabilidade. Via de regra, tem que ser um relé microprocessado, tá? O hardware também conta muito, tá? Esses fabricantes que são mais tradicionais, multinacionais, eles costumam ter um hardware mais robusto, né? E conseguem velocidade de processamentos confiáveis, né? E muito rápidas, né? Vai muito da aplicação, tá? O objetivo do vídeo é só para mostrar o porquê que tem diferença muito grande entre um fabricante e outro, tá? E no próximo vídeo eu vou tocar no assunto dos relés, aqueles relés de tensão que tem um micro trimpotezinho, né, para ajustar, para mostrar também a diferença que não é muito confiável vocês estarem utilizando, tá? Aqui segue as minhas redes sociais, tá? YouTube, Instagram, minha página. Nossa página aqui que vocês podem acompanhar divulgação de vídeos, né? E materiais adicionais para estudo e aplicações para cálculos de diversas finalidades. Cálculo de queda de tensão, né? Corrente de transformadores, motores, etc. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.